Seja muito bem-vinda a mais uma live muito especial, onde eu vou falar sobre medo de errar ou será que é medo de dar certo? Isso mesmo, pode ser que racionalmente, olha o trem passando, gente, pode ser que racionalmente você ache que tem medo de errar, mas muitas vezes dentro de você pode ter o medo de dar certo e hoje a gente vai falar sobre isso. Me fala se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor. Enquanto isso, vou colocando o tema da live de hoje para que cada um que for chegando saiba do que a gente vai estar falando. Rô, Silviana, Jana, sejam muito bem-vindos. Lembrem de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar para que mais pessoas possam assistir a nossa live, tá bom? E esse tema, gente, é um tema que já aconteceu muito comigo e que foi um ponto que eu precisei trabalhar muito alguns anos atrás e que eu... Eita, que o cabelo não quer parar. E que eu vejo muito... muito dentro dos meus atendimentos, tá? E isso acontece com muitas pessoas, às vezes de achar que tem medo de errar. Nossa, as coisas estão travando, mas eu quero tanto. Mas no fundo, pode existir um medo muito grande de dar certo. E hoje vocês vão entender o porquê disso, porque entender, né, o motivo, trazer para consciência o que acontece aqui dentro de você é essencial. Porque geralmente o que a gente faz para não precisar lidar com as coisas? Vai se enchendo com um monte de atividades, com um monte de coisa, fica ali no piloto automático, apagando incêndio, às vezes incêndio que nem é seu, e acaba não olhando para o que realmente é importante para nossa vida e para entender os porquês de cada coisa, tá? Então bora lá, gente. Por que eu decidi fazer essa live sobre medo de errar, o medo de dar certo? Além de ser algo que eu vejo muito recorrente dentro dos meus atendimentos, tanto das mentorias quanto das constelações, eu achei muito importante trazer, porque eu sei que é algo que a gente não tem consciência. E por mais que muitas vezes você tenha conhecimento técnico, quando se trata de nós, a gente esconde aquilo que dói, né? E isso não é por mal, tá? Isso vale para todo mundo. O que acontece? Tudo que remete a gente a alguma ferida, alguma coisa que aconteceu lá atrás, qual que é a tendência que o nosso cérebro vai criando desde lá da nossa infância? Vamos deixar aqui escondido porque eu não quero viver essa dor novamente. Só que se eu não trago isso para minha consciência, se eu não trabalho isso, as coisas em algum momento não fluem. Sabe quando a gente fala assim, nossa, mas parece que com a idade tá piorando? E realmente piora mesmo, porque é como se tivesse uma feridinha lá atrás, e aí você escondeu. E aquela ferida foi infeccionando, foi inflamando, começou a doer. E então, por isso que com o passar do tempo, a gente acha assim, nossa, piorou. Nossa, agora afetou até a minha saúde. Por quê? Porque quando afeta a nossa saúde é porque o nosso emocional já tá gritando há muito tempo. Então, o primeiro passo é realmente você começar a ter essa consciência. O que acontece dentro de nós, gente? Existem alguns pontos, algumas camadas que é importante você saber. E por que eu gosto sempre de trazer essa base? Para o seu racional ir absorvendo, para depois o seu subconsciente absorver, que é assim que a gente funciona, tá? Então, existem algumas camadas dentro de nós, falando de uma forma macro. Existe a primeira camada, que é o nosso racional. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, né? Que muitas vezes vai regendo ali o nosso dia a dia. Então, é a primeira camada, aquilo que muitas vezes eu acredito que eu tenho consciência. A segunda camada é o que a gente chama de consciência pessoal ou dependência emocional, que vem de memórias que a gente tem. E quando eu falo memórias, não que necessariamente você tenha consciência, mas coisas que estão gravadas dentro de você de acordo com o que você viveu, sentiu, experienciou desde a sua infância, né? E de acordo com o que você ouvia também desde a sua infância até hoje. E aí isso pode trazer dependência emocional, vou explicar um pouquinho sobre isso. E a terceira camada, que é a mais profunda de todas,
que é a consciência coletiva ou consciência familiar. O que isso quer dizer? São padrões que muitas vezes você pode estar repetindo na sua vida sem ter consciência e que estão ligados ao seu sistema familiar. Então hoje eu vou fazer a conexão de tudo isso aqui para vocês. Eu sei que é um mundo de informação, mas eu vou tentar trazer o máximo que é possível dentro de uma live para que você comece esse processo de despertar, inclusive com exemplos práticos, né? Ou situações que eu já vivenciei, ou situações que eu vejo dentro dos meus atendimentos, é claro, sem citar nome de ninguém, mas exemplos para que você vá conectando com a sua realidade, porque pode perceber no seu dia a dia, racionalmente, conscientemente, geralmente a gente sabe o que quer. Por que eu falo geralmente? Porque muitas vezes uma forma da gente se proteger é ficar confuso e eu não sei o que eu quero, eu não tenho clareza. Ou de se proteger para não precisar lidar com determinada situação, ou porque você foi uma criança que não tinha direito nem de sonhar por você, que foi aprendendo tanto se deixar em último plano, que às vezes não consegue olhar para o que quer, mas são casos mais específicos. A maioria das pessoas conscientemente sabe, eu quero isso, eu quero viajar para tal lugar, eu quero conquistar tal coisa na minha carreira, eu quero não sei o que, e o que é importante antes da gente ir para as camadas mais profundas, racionalmente falando. Quando você sabe algo racional, quanto mais for possível tangibilizar, mensurar, ficar palpável, melhor é, tá? Porque existem muitas pessoas que falam assim, isso eu quero ganhar muito dinheiro. Primeiro ponto, quem ganha dinheiro é a criança, né? A criança, ela não trabalha, ela não tem possibilidade de fazer o dinheiro dela, ela recebe, ela vai ganhando as coisas, né? E isso tá certíssimo. O adulto, ele faz dinheiro, então já começa a ajustar essa fala dentro do seu dia a dia, tá? Só que o que acontece? Mesmo que você já fale, eu quero fazer dinheiro, se não existe um porquê, o que você quer fazer com esse dinheiro? Por que esse dinheiro é importante? É como se... E o valor também, né? Eu quero muito. O que é muito para você, às vezes é pouco para mim. O que é muito para mim, às vezes é pouco para você. Então, você precisa ter clareza do quanto você quer fazer, do que você quer vivenciar, experienciar, por quê? E aí a gente já vai indo para as camadas mais profundas. Muitas pessoas, eu acho que a grande maioria de nós, aprendeu que dinheiro é para pagar boleto, que dinheiro é sujo, né? A gente vai aprofundar mais sobre dinheiro na live de amanhã. Mas, se você não tem essa clareza, fica assim, dinheiro por dinheiro, deixa pra lá. Né? E muitas pessoas também aprenderam que o trabalho tem que ser sofrido, com muito sacrifício. E quando eu falo aprenderam, não que necessariamente alguém falou pra você, apesar que já trouxeram isso pra mim de, nossa, eu aprendi com os meus pais, eu ouvia que tinha que trabalhar até sangrar, até morrer. Aí o que vai acontecer? Enquanto você não olha para isso, você vai repetindo esses padrões e causando exaustão. Então, aprendi que trabalha com muito esforço. O que vai acontecer? Muito esforço, pouco resultado, pouco financeiro. Então, você ter clareza, olhando para essa primeira camada do racional, daquilo que você quer e que muitas vezes você tem medo de errar, né? Trazendo para o racional de uma forma mais consciente. Por que isso é importante? O que isso vai te trazer? E aí o ponto-chave é por que isso é importante para você. Não para as outras pessoas, não para quem você vai atender, para quem você vai prestar serviço, para a empresa que você vai trabalhar, para seus parentes, para seus pais, para ninguém, para você. Porque é um outro ponto que eu vejo bastante. A hora que eu começo a trabalhar dentro da mentoria, né, que a gente começa olhando para a criança, olhando para os medos, para trabalhar os bloqueios também com relação a dinheiro, trabalho, enfim. É um ponto que muitas pessoas, a hora que olham, não olham o porquê para si, muitas vezes estão olhando pelo outro. Então, primeiro ponto com relação a esse medo de errar antes da gente ir para a parte mais profunda. Por que isso que você quer fazer e que muitas vezes tem medo de não sair perfeito, você acha que não tá bom o suficiente, ou que você tem medo de errar? Por que isso que você quer fazer é importante para você? Porque o seu desejo, o seu porquê precisa ser mais forte que os seus medos. E é claro que os medos, existe ferramenta, existe técnica, existe um passo a passo para a gente trabalhar. Porque o medo não está dentro de nós por acaso. Existe algo que fez com que esse medo surgisse dentro das nossas vidas, tá?
Então, o porquê. E quando eu falo do porquê, é muito importante você se imaginar vivenciando aquilo que você quer fazer e que muitas vezes você tem medo, que travou, enfim. Por quê? Porque o que trava a gente são os nossos medos, as nossas crenças, essas camadas que eu trouxe aqui que a gente vai aprofundar. Que tá dentro aqui de nós, não é algo racional. E aí, como que você faz um primeiro passinho para começar a deixar com que esse medo pese menos do que o seu desejo? É se imaginar realizando, porque aí não é só o racional, mas dentro de você também começa a vibrar esse desejo, tá bom? Su, entendi, mas por que você falou que eu posso ter medo de dar certo e não medo de errar? É isso que eu vou explicar aqui hoje pra vocês, que eu fui trazendo um pouquinho, né? Dando já um spoiler com relação a trabalho, dinheiro. O que acontece, gente? Que a maioria das pessoas trava e acha que a trava está no medo de errar e no fundo tá no medo de dar certo. Porque quando dá certo algo, principalmente quando a gente vai na direção do sucesso, daquilo que muitas vezes você vai dar um salto muito grande, você corre o risco de perder o seu lugar de importância. É isso mesmo. E se você tiver com papel e caneta aí, anota. Medo de perder o lugar de importância. Por que isso, Su? Porque isso eu vejo dentro dos meus atendimentos, mas eu fiz alguns experimentos, porque eu sou assim, antes de eu aplicar nos meus atendimentos, eu faço comigo, eu experimento ali no meu dia a dia para falar, não, é realmente isso. O que acontece? Isso vocês vão perceber até em rede social, em tudo. Quando a gente fala sobre alguma coisa triste, quando a gente não tá bem, quando alguém posta sobre alguma tragédia, alguma coisa, aquilo reverbera, o povo compartilha, todo mundo comenta e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquilo se torna importante. Quando é algo que não é, que tá tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo incrível, isso não tem tanta importância e não conecta com tantas pessoas. Por quê? Porque parte da nossa mente é assim. Vai para essa parte, a parte mais primitiva da nossa mente. Vai para esse lado de dor, sabe? Igual num dia você fez 10 coisas, 9 foram incríveis, uma delas não sei como você gostaria de ser foca numa delas. É justamente isso. Então, quando você não tá bem, fica doente, ou quando você é aquela pessoa que carrega o mundo nas costas, que faz tudo para todo mundo, ou que todo mundo fala, olha como você é esforçada, como não sei o que, principalmente o esforçada. Gente, se você é chamada de esforçada, pare e presta atenção, porque esforçada não quer dizer que você tá tendo resultados, quer dizer que você tá fazendo um esforço gigantesco e só, tá? Então, enquanto eu sou esforçada, enquanto eu salvo todo mundo, ou enquanto eu não estou bem, né, que aconteceu alguma coisa que me dói, enfim, eu tenho o meu lugar de importância. As pessoas estão ali próximas, seja para me dar algum apoio, ou seja para falar o quanto sou esforçada, ou seja para pedir ajuda, porque no meu lugar, nesse lugar de importância, todo mundo vai te chamar até um ponto que você vai ficar exausto. Então, quando eu vou na direção daquilo que eu desejo, eu corro o risco, você corre o risco de perder esse lugar onde você se sente importante. E aí, o que acontece? Tudo isso, gente, geralmente acontece de forma inconsciente. E aí, o que você acaba fazendo também de forma inconsciente? Na verdade, tudo isso funciona dentro do seu subconsciente, tá? Sabotando a sua vida. Achando que nunca tá perfeito, aí vai se enchendo de cursos, de livros, ou vai se atolando com mais atividades, vai ficando cada vez com mais exaustão, com mais cansaço. Por quê? É como se dentro de você dissesse assim, eu prefiro fazer sacrifícios, continuar me esforçando, continuar muitas vezes na escassez, do que perder o meu lugar de importância. Seja dentro do meu sistema familiar, seja dentro do meu grupo de amigos, seja dentro da empresa que eu trabalho. E sabe como que eu testei isso? Dentro dos meus atendimentos, claro, eu fui vendo mais no dia a dia.
Por exemplo, se você vai comprar alguma coisa, foi justamente isso que eu fiz. Supermercado a gente sempre precisa ir, né? E às vezes eu ia, né? E tudo bem? Tá tudo ótimo, não sei o que, e você como que tá? A pessoa respondia aquilo e ponto, acabou. Tá tudo bem. E aí continuava. Falei, vou fazer um teste. Era um dia que eu tava realmente de TPM, não menti, porque eu sou uma pessoa muito transparente que fica estampado na minha cara quando eu tô mentindo. E aí eu peguei um chocolate, tudo, e comprei algumas coisas pra casa e fui passar no caixa. E aí a moça, oi, bom dia, tudo bem? Eu falei tudo, falei, nossa, pegando umas coisas aqui porque eu tô de TPM. Só que pra mim nem é sofrido ficar de TPM, é ok, só tenho às vezes uma vontade maior de comer doce. Pra quê? Eu falei que tava de TPM, eu dei abertura pra ela falar, nossa, é difícil, eu tenho cólica, eu não sei o que. Percebe como as pessoas conectam com isso? E quando eu falo sobre isso, percebe que eu ganhei a atenção dela. Naquele momento eu tive o meu lugar de importância, eu consegui me conectar. E aí, claro que trazendo um exemplo mais bobo, mais superficial, só que se dentro disso eu vejo que a hora que eu tô bem as pessoas nem me dão bola, mal falam comigo, e se eu falo, nem falei nada demais, falei de TPM, não menti, só falei TPM, que era o motivo do chocolate, só pra ver o que ia acontecer. Virei amiga de infância. Isso vale para o nosso sucesso, para a nossa prosperidade, para algo que você queira fazer e tenha medo de errar. Pode ser que esse medo seja porque você vai perder o seu lugar de importância e realmente perde. Porque você não fica mais a pessoa que salva todo mundo, aquela esforçada. Agora, se as pessoas te parabenizam pelos seus resultados, aí é outra história. Então, o primeiro ponto é justamente isso. E de onde vem isso, Su? Desse lugar de importância, né? Por que a gente tem? Isso é nato do ser humano, tá? Existe dentro da sistêmica, né? Que é justamente a metodologia, a forma que eu trabalho, tanto, né, a constelação, que é uma sessão individual sistêmica, quanto a minha mentoria, é todo dentro dessa parte sistêmica, que é essa visão macro, onde a gente olha essas 3 camadas, mas dentro da sistêmica, e na verdade é algo que é nato do ser humano, é uma necessidade básica, existe a necessidade de pertencimento. Todo ser humano. Se hoje, por exemplo, você fala, não, Su, minha vontade é ficar isolada, não tenho vontade de ver ninguém, eu peguei ranço de gente. Provavelmente é porque você precisou carregar muita gente, teve responsabilidades muito cedo e hoje, para não ter mais gente te sobrecarregando, mais gente te pedindo coisa, você decidiu se afastar. Então é porque existe uma ferida e não porque não existe essa necessidade. E se você carregou lá atrás, era porque para eu pertencer, para eu ter meu lugar de importância, eu faço tudo isso. Tá fazendo sentido, gente? Clica aqui no coraçãozinho para eu saber se tá fazendo sentido, se a velocidade tá boa, se vocês estão se conectando. E se você for tendo alguma dúvida, fica à vontade para mandar nos comentários, porque o intuito é que realmente seja um bate-papo aqui, tá? E aí, da onde vem então? Eu tava falando sobre o pertencimento. Todo ser humano tem essa necessidade de pertencer. Só que eu posso pertencer de uma forma saudável, né? Que a gente chama de amor saudável, porque essa necessidade de pertencer é por amor, né? Quem a gente não liga, nunca nem viu na vida, ou que é indiferente, que a gente não sente nada, a gente não sente raiva, a gente não se magoa, a gente não se chateia, porque aquela pessoa, sabe o famoso não cheira nem fede? A gente quer pertencer com relação às pessoas que nós gostamos, temos algum tipo de afeto, amamos, enfim, até porque somos crianças que crescemos e a criança, ela não sabe, quando a gente fala dos pais principalmente, não amar os pais. A criança é um poço de amor, né? E muitas vezes, pessoas que às vezes têm raiva, mágoa, não é porque não amou, eu te amei tanto, mas você me machucou tanto que hoje eu tô com raiva, eu tô com mágoa. E se todos nós temos necessidade de pertencer, existe, além do amor saudável que eu vou explicar daqui a pouquinho, essa parte saudável, existe um amor cego, ou o que a gente chama de amor infantil. O que isso quer dizer? Eu quero pertencer a qualquer custo. Então, para eu continuar pertencendo, eu abro mão dos meus projetos, da minha prosperidade, dos meus desejos, para continuar pertencendo ao meu sistema familiar. Então, se dentro do seu sistema familiar, e isso vai se reverberando no seu profissional, porque a forma que você olha para o seu sistema
e que você age é a forma que você vai agir no seu trabalho, na sua empresa, enfim, não tem como desconectar. Por mais que às vezes a gente ouça, tira o crachá e põe o crachá. Não, isso é uma única pessoa, tá? Às vezes tem uma mudança sutil por conta da consciência pessoal, que a gente vai se adaptando aos grupos que a gente vive, mas as suas dores, as suas feridas vão estar com você independente do ambiente, como os seus talentos também, tá? Então, se dentro do seu sistema familiar, né, desde a sua infância, você era a pessoa que salvava todo mundo, que tinha muitas responsabilidades e que muitas vezes recebia elogio por isso, ó como ela dá conta, como é independente, ó como se vira sozinha, ó a melhor aluna e não sei o quê, você já vai aprendendo de eu sou importante, eu recebo amor por conta disso. Ou se dentro do seu sistema familiar, olhando para aquela camada mais profunda, né, que a gente vai repetindo padrões, você vem de pais, avós, bisavós que passaram sempre por dificuldades, por sacrifício, que sempre era com muito esforço, o que esse amor cego, esse amor infantil, essa necessidade de pertencimento, de ser importante a qualquer custo faz? Lembrando, não é consciente, o meu papel aqui é trazer isso para a consciência de vocês. Fala assim, deixa eu me sabotar, deixa eu fazer tudo com sacrifícios. Deixa as coisas travarem, deixa eu ser responsável por todo mundo, porque assim eu continuo pertencendo, eu continuo fazendo exatamente igual eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi com meu pai, ou como era a minha avó. Tudo isso de forma inconsciente, porque tá dentro da nossa genética, dos nossos genes. E isso pode ser tanto pelo amor que de forma consciente a gente entende que é amor, ou por um amor que de forma consciente a gente fala, eu tenho raiva, eu tenho não sei o que, eu tenho não sei o que. Que é isso, né? Quando eu travo nesse sentido que não é o medo de errar, mas sim o medo de dar certo, quando eu sinto que faltou, eu me senti sozinho, eu tive ausência, por exemplo, do meu pai, a ausência da minha mãe, eu não recebi o carinho que eu queria, ou eu recebia xingamentos, ouvia que eu não era capaz, que não sei o que, enfim, que eu senti que alguma coisa ali na minha infância não foi como eu gostaria. O que eu faço na fase adulta? Eu sou totalmente o inverso. É como se dentro de mim eu quisesse provar para eles que o jeito que eu faço é o jeito certo, que eu sou melhor, que olha o que eu estou fazendo. Ou teve uma pessoa que eu atendi que ela ouvia tanto da mãe quanto da avó. Você não vai dar certo na vida, você não consegue não sei o quê. E aí, o que essa pessoa fez? Eu vou provar que eu dou certo na vida. E aí, o que acontecia na vida dela? Ele conseguia ter sucesso, despencava. Conseguia, despencava. Dava certo, despencava. Por quê? Porque ele tinha o desejo incrível das coisas que ele queria conquistar, tinha clareza, só que era pelo motivo errado. Era para provar o quanto era bom. E quando a gente tem um desejo, mas que o motivo desse desejo tá ligado a coisas que eu olho lá para trás, seja para o meu passado ou seja para o meu sistema familiar, é onde as coisas desandam. É onde eu luto para ter um lugar de importância, só que eu luto não de uma forma saudável. Eu luto olhando lá para trás. E aí percebe que no fundo, não é o medo de errar. É o medo de dar certo, porque se der certo, eu posso perder o meu lugar de importância, eu não vou poder provar mais nada. Eu vou seguir minha vida. E pode ser que seguindo minha vida, eu fique um pouquinho mais distante dos meus pais, eu faça diferente dos meus avós. E quando a gente olha para essa última camada mais profunda que eu falei, que é a consciência coletiva ou consciência do sistema familiar, muitas vezes a gente não sabe, nem conheceu os avós, bisavós, tataravós, enfim. Só que como dentro de nós está gravado, muitas vezes a gente repete padrões que aconteceram com eles. Nossa, quando minha avó tinha 30 anos, aconteceu isso. Chegando aos 30 anos, acontece uma coisa relacionada. E dentro da minha família, teve um caso que eu atendi de uma pessoa que o avô tinha sido como se fosse roubado pelo sócio, sabe? E aí, o que aconteceu com essa pessoa? Sempre alguém passava a perna. E aí, ela não tinha essa consciência, né? A gente trabalhou isso, aí ela foi pesquisar lá na família Sul, realmente aconteceu isso. Teve um outro caso de uma pessoa que
falava que tinha medo também, ai, tenho medo de não dar certo, tenho medo de não dar certo, parece que as coisas não ficam. A hora que a gente foi olhar, o que aconteceu? Ela vinha de uma família de origem indígena e era como se dentro dela tivesse gravado que ela ter sucesso, ela ter prosperidade, ela iria estar desonrando os indígenas que tinham sido roubados, que naquela época era escambo e quando o dinheiro entrou, olha o que o dinheiro fez. Percebe? Que se eu dou certo e eu estou presa a alguma coisa nesse sentido, eu posso não pertencer. E aí é melhor eu ter esse medo de errar, achar que não tá bom, me cobrar absurdamente, do que dar certo e me distanciar. Tá fazendo sentido, gente? Fala pra mim aqui nos comentários, por favor. Um outro ponto, enquanto isso eu já vou dando continuidade, tá? Pra não ficar tão extenso, por mais que seja bastante informação e que às vezes vai. E pra vocês terem uma ideia do quanto isso é forte, dentro da mentoria existe um encontro específico que a gente trabalha a relação com o dinheiro. A questão com o dinheiro, gente, é muito forte, tanto com relação a crenças, que a gente vai ouvindo desde crianças, quanto com relação ao nosso sistema familiar. Existem pessoas, tem toda uma preparação, tem várias sessões antes da gente trabalhar o dinheiro, porque por ser uma coisa muito forte, a gente precisa trabalhar várias outras coisas antes de olhar para o dinheiro. Tem gente que até revira o estômago quando a gente vai trabalhar a questão com o dinheiro, que fala, nossa, isso meu corpo parece que dá até... Que eu falo, ó, respira, a pessoa segura a respiração, de tão forte que é isso. Então é muito importante olhar para tudo isso, tá? Obrigada, Aline. A Aline falou que tá fazendo muito sentido. Um outro ponto, além dessa questão de perder o lugar de importância, tá relacionado a ter mais responsabilidades e mais pesos, né? Essa questão do medo de errar e o medo de dar certo. Por quê? Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo prático que eu vi dentro dos meus atendimentos. Oi, Dani, ótima tarde para você também. Teve uma pessoa que eu atendi que ela falava assim, eu tô fazendo as coisas acontecer, entro em ação, divulgo o meu trabalho, mas parece que as coisas não vão, que as coisas não acontecem, vem pessoas que não querem pagar pelo meu atendimento, enfim, ela estava travada. Quando a gente foi olhar, né, entender e começou a trabalhar ali dentro da realidade dela, o que acontecia? Desde criança, ela que era responsável pelos irmãos mais novos, responsável pela casa, os pais trabalhavam fora, então ela já começou a ter muitas responsabilidades, e para uma criança isso é muito pesado. Ela foi crescendo, ela começou a se sentir responsável pelos pais, e aí quando a gente olha nessa camada mais profunda, ela tá fora do lugar dela, porque quando eu me sinto responsável pelos meus pais, quando eu sinto culpa de prosperar e olho para os meus pais como coitadinhos, quando eu tenho pena dos meus pais, eu tô fora do meu lugar. Eu falo que é como se você fosse órfão de pais vivos. Por quê? Você tira o lugar dos seus pais, ocupa esse lugar, e aí eles vão pro lugar de filho e todo mundo fica no lugar errado. E aí fica muito pesado. E era justamente isso que acontecia com ela. Então aí o que acontece se eu coloco o meu projeto em prática, se eu dou esse passo que eu quero e as coisas dão certo? Eu vou ter, dando esse exemplo, mais responsabilidade, mais peso. Porque percebe, no caso dela era justamente isso. Se as coisas engrenarem, se eu fizer mais dinheiro, se eu tiver mais prosperidade, meus pais vão me demandar ainda mais, aí eu vou ter que ajudar eles. Nossa, se vier alguém me pedir dinheiro emprestado, como que eu vou lidar com isso? Então percebe que ela fazendo isso, que ela tinha medo de dar o próximo passo, ela achava que era medo de errar, na verdade ela tinha medo de dar certo. Porque eram mais responsabilidades, mais pesos, mais situações para ela carregar. E aí, o que a gente faz inconscientemente? A gente se sabota, né? Ela se sabotava, ela travava, as coisas não vinham. Por quê? Para não ter mais peso, mais responsabilidade ainda de coisas que não eram relacionadas com ela, mas com outras pessoas, né? E olhando, essa é a primeira camada, olhando para a camada mais profunda, dentro do sistema familiar dela, o que acontecia, né? Que eu falei que ela precisou ser responsável muito cedo, que aí ela sentia a pena da mãe. Hora que olha para a história da mãe,
foi exatamente a mesma coisa. Essa mãe não teve a presença materna. Então percebe que dentro das duas camadas ela estava repetindo, tanto com relação a essa consciência pessoal, dependência emocional, quanto com relação ao sistema familiar dela. E provavelmente, se olhar mais para trás, são vários movimentos de amor interrompidos. Su, o que é isso? O que é movimento interrompido? É um movimento... Vai eu e minhas canetas. É o movimento da criança em direção aos pais. Então, se essa criança não pôde ter a presença dos pais porque eles estavam fora e aí ela precisou se responsabilizar muito cedo por cuidar dos irmãos, é como se essa estrada tivesse sido interrompida. E enquanto essa estrada, vamos dizer, não é recapeada, a gente não finaliza esse movimento de amor, seja em direção ao pai ou à mãe, esse ciclo vai se repetindo, como no caso desse atendimento, era repetido de geração para geração, principalmente com relação à mãe, com relação ao materno. Por quê? Aquela mãe não recebeu, aí passa para outra, ó, seja forte, vai trabalhar, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, não teve também, vai fazer isso, vai... E aí essa pessoa fala, caramba, eu vou ter mais esses pesos? Não. Só que também não é de uma forma consciente. E aí essa pessoa que sempre carregou muito, se cobra, claro, porque uma criança que tem responsabilidades tão cedo como nesse exemplo, ela já pensa assim, eu não posso contar com ninguém nessa vida. Foi o que a mãe dela sentiu, o que a avó sentiu, enfim. E se eu não posso contar com ninguém, eu não posso nem errar. Então tem um pouco desse medo de errar, só que no fundo, o que fala mais alto é o medo de dar certo, porque senão é mais coisas para eu carregar. E tem gente que às vezes tem até essa consciência que fala, Su, eu sei que às vezes eu tenho medo porque vai ser mais coisas para eu carregar, ou que se eu der certo eu vou sentir uma culpa muito grande. E aí eu travo, porque eu não sei lidar com essa culpa. E eu quero trazer uma coisa aqui pra vocês, porque existem muitas pessoas que se cobram e falam, isso aqui eu senti culpa. Gente, sentir culpa, sentir medo, ficar triste, essas coisas que a gente julga como errado, como não posso sentir, é natural. Sentir culpa de vez em quando é normal, principalmente quando você faz algo diferente do que é padrão, vamos dizer assim, dentro do seu sistema familiar. O que precisa ser olhado é quando essa culpa é seu bichinho de estimação, sabe? Quando essa culpa é recorrente, faz parte sempre da sua vida. Aí é um ponto que precisa ser olhado. Mas principalmente quando você faz esse movimento diferente do seu sistema, é natural virar culpa, ela só não pode te paralisar. E aí eu vou dar um outro exemplo com relação a isso, que está relacionado ao medo de dar certo. Uma pessoa de uma família, de pessoas que prestaram concurso, né, ou pessoas que trabalharam, né, pais, avós que trabalharam em empresas durante muitos anos e que ninguém nunca teve o próprio negócio, ela quer ser empreendedora, ela quer trabalhar como terapeuta, quer ter os atendimentos dela e aí ela travou. Por quê? Na cabeça dela, de forma consciente nessa primeira camada, eu tô com medo de errar. Eu tô com medo de não ser perfeito, tô com medo de não sei o quê. Quando a gente vai olhar profundamente, o que acontece? Eu estou com medo de ser diferente de todo o meu sistema familiar e eu sinto culpa por isso, que é natural. Só que isso está me travando, o que já não é natural. E muitas vezes essa sensação de culpa não é consciente. Vem só, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de não ser perfeito, tenho medo de não sei o quê, e as coisas não vão. Então percebe que tudo que a gente vai fazer, que é diferente daquela bolha, vamos colocar como uma bolha do sistema familiar do que você aprendeu, vai vir culpa. Só que isso não pode te travar. E é por isso, quando a gente olha para esses padrões do sistema familiar, né, eu dei o exemplo da carreira, né, de pessoas que vêm de famílias de pessoas concursadas, enfim, ou vêm de famílias de pessoas que tentaram ter o próprio negócio e faliram. É como se eu sentisse que eu não tenho permissão de fazer isso. E muitas vezes a sensação que dá, e eu estou tentando trazer exemplos diversos aqui para vocês se conectando, é assim, que as pessoas me falam, Su, eu quero fazer isso, mas eu tenho um negócio aqui que me trava.
Eu não sei o que é, eu tenho a sensação que tem um muro, que tem alguma coisa aqui que eu não consigo ir. Por quê? Porque pode ser que dentro do seu sistema, dando exemplo do trabalho, ter o próprio negócio é algo que é meio inaceitável. Trabalhar como terapeuta, mais ainda. Ou que já houveram tantas perdas dentro do seu sistema de pessoas que tentaram fazer isso, que é como se realmente você sentisse que não tem essa permissão, tá? Porque tudo isso que eu tô trazendo é possível sim trabalhar isso, trabalhar essas travas, trabalhar essas questões para que o medo de dar certo não tome mais conta da sua vida. Lembra que eu falei? Tô falando do amor cego, do amor infantil, eu falei o amor saudável, daqui a pouco eu explico. O que é o amor saudável, né? Esse amor como adultos que somos. Olha, vamos dar esse exemplo dessas pessoas que perderam muito dinheiro tentando abrir o próprio negócio. Já custou demais para vocês. Já tá pago. Já tenho porque quando eu falo, né, que a gente herda tanto os talentos quanto os medos, os traumas do nosso sistema familiar, é como se você herda as experiências também. Então, você olha e fala, já tem toda essa experiência, agora eu posso fazer um pouco diferente. Não quer dizer que é melhor nem pior, só diferente. Para mim pode ser mais leve, para mim pode ser mais próspero, porque ali já aconteceu. Então, é esse amor saudável, o amor cego, o amor infantil. E isso, gente, não quer dizer que você é bom ou ruim. É algo que é natural acontecer e que a gente precisa trabalhar, tá? Isso é algo que pode travar ou impulsionar. Então, enquanto eu tô aqui repetindo padrões, travando, eu tô nesse amor infantil. Quando eu consigo entender que já custou, que já tá registrado aqui no meu currículo ancestral, essas informações, eu consigo fazer diferente, de uma forma mais fluida, mais próspera, com mais resultados. E existe também, né, eu trouxe essa culpa do fazer diferente do meu sistema. E existe a culpa, quando a gente olha para a camada menos profunda, que está relacionada ao não merecimento. Que eu não me permito dar certo. E eu tenho medo de errar conscientemente porque eu me sinto incapaz. Eu acho que ainda não tá bom. Só que quando a gente olha de uma forma mais profunda, é o medo de dar certo. Porque eu bato muito nessa tecla do merecimento, porque eu vejo que isso é muito latente. E eu falei na live que eu fiz sábado, não sei se vocês estavam lá, então vou falar aqui de uma forma mais resumida. Eu sempre nunca achei que tinha problema, agora dando meu exemplo, nunca achei que tinha problema de merecimento. Imagina, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Só que quando eu fui trabalhar isso em mim, né, que com a ajuda de um profissional, é claro, porque as nossas questões a gente tem ponto cego e não tem como, eu entendi que eu tinha uma questão de merecimento muito forte. E eu sentia muitas vezes culpa de, vou fazer uma viagem internacional, caramba, meus pais não tem essa possibilidade. Caramba, eu vou fazer isso. Não, mas deixa eu... tal pessoa me deu isso, mas deixa eu dar aquilo pra... É como se eu sentisse que eu não merecesse. E isso me dificultava, inclusive, de cobrar o valor que realmente valia os meus atendimentos. E por que eu falo valor? Porque é um processo de transformação. Então, não é o preço, é a transformação que essa pessoa vai ter. E grande parte de nós tem essa questão do merecimento, às vezes não de forma consciente, e eu vejo muitas pessoas passarem pelo mesmo que eu passei. Começa o atendimento, não, Su, isso aqui tá ok. A hora que a gente vai olhar, chega no mesmo ponto que eu cheguei, de putz, caramba, eu tinha questão de merecimento, nem sabia. E quando eu não me sinto merecedora, como que você percebe a questão do merecimento? Conquisto algo, sinto culpa, alguém me elogia, eu não consigo receber isso. Sensação de ser uma fraude, né? A famosa síndrome da impostora, síndrome do impostor. Tá relacionada ao não merecimento. Não consigo cobrar pelo meu produto, pelo meu serviço. Não consigo fazer algo por mim. Teve uma pessoa que veio para mentoria, que é o grande ponto dela era quando é para os outros, quando o dinheiro é para fazer algo pelos outros, tá tudo bem. Quando é por mim, sempre falo que não tenho, eu sempre arrumo alguma coisa para não fazer por mim.
Porque é a pessoa que aprendeu a se deixar em último plano. Eu sinto que não sou capaz, está relacionado ao não merecimento também. Eu sinto que eu incomodo, está relacionado ao não merecimento também. Então, se eu sou uma pessoa que não mereço, por que eu vou dar certo? Então, eu tenho medo de dar certo porque eu não vou saber lidar em conquistar tantas coisas. Eu vou sentir culpa, eu vou sentir remorso. Teve uma pessoa que eu atendi que falava assim, Su, hora que eu recebo 13º, PLR, enfim, que minha conta tá lá recheada, eu sinto um incômodo que é como se eu precisasse desfazer daquele dinheiro, usar aquele dinheiro de alguma forma para não ficar ali. O que é isso? Merecimento. Eu não posso ter esse dinheiro. Quando começa a sentir um desconforto, um negócio, é merecimento também. Então, peraí, deixa eu tomar uma água que minha garganta secou. O que é importante com relação a tudo isso que eu trouxe, gente? É você começar a se perceber. Porque a primeira informação, isso vale para tudo na nossa vida, tá? A primeira informação que vem com relação a algo que travou, que você deseja e que não tá indo, geralmente não é a real. Geralmente é a pontinha do iceberg. Então, se hoje tenho medo de errar, o medo de não estar perfeito, comece a pensar o que existe e se der certo, o que pode acontecer. Ou, eu tô com medo de errar. Quem você tem medo de desagradar, de desapontar? Quem você tem medo que te julgue? Desde quando você vem carregando isso com você? Porque é todo um processo, né? Desde que é justamente o cronograma que a gente faz dentro da mentoria. Que aí o que você vai fazer? Olhar desde a sua criança, peraí, tô com medo de errar. Desde criança eu sentia isso, eu me cobrava para não desapontar, não decepcionar ou para receber elogios de quem? E se der certo, quando eu olho para minha criança, quem que ela acha que vai decepcionar? Que medo de verdade que existe. Comece a se imaginar dando certo. Se você der certo, o que você vai conquistar? O que você vai ter na sua vida? Como que vai ser isso para as pessoas que você ama? Você vai ficar mais próxima ou mais longe? Como que o seu sistema familiar, a parte que você conhece, que você tem consciência, olha para isso? Porque a partir daí, você dá o primeiro passo de caramba, é isso aqui. Porque a partir do momento que você tem consciência, você tem a possibilidade de fazer diferente. Dando o exemplo do dinheiro, que dinheiro é uma coisa que é mais tangível, que é mais fácil da gente medir. Eu aprendi que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, dinheiro causou brigas, dinheiro rachou minha família no meio. Dinheiro foi motivo até de morte na minha família. Seja porque uma pessoa cometeu um suicídio porque estava endividada, seja porque uma pessoa matou outra lá atrás, porque quando a gente olha alguns anos atrás, disputa de terra, um monte de coisa acontecia isso. E hoje em dia, se procurar, ainda tem. Então, se hoje você olha pro dinheiro, às vezes tem pessoas que eu atendo, vai pegar uma cédula, tem gastura de pegar de preciso lavar a mão. Como você tem olhado pro dinheiro? Começa a praticar esse novo olhar. Como você tem olhado pro trabalho? Como você tem olhado para suas relações? Como você tem olhado para sua saúde? Porque sim, existem pessoas que sentem que não têm permissão de ter saúde. Que sentem culpa de, nossa, olha o que acontece com a minha mãe, olha o que acontece com meu pai. E aí o amor cego, por amor cego, eu vou ficar doente, ter as mesmas coisas que vocês. Fui diagnosticada com trombose aguda. Pode ser o quê? Fernanda, aí é muito importante olhar, tem algumas das pernas, lado direito ou esquerdo, que fica pior. Por quê? O direito, o nosso lado direito do nosso corpo geralmente está relacionado ao pai e à família paterna. O esquerdo geralmente está relacionado à nossa mãe e à família materna, né? A trombose ela vai inchando, ela vai segurando, então pode ser
com relação a algo sobre isso. Aí, o que é importante, tá? E isso a gente consegue olhar dentro da constelação familiar, tá? Que é um único atendimento. O que é importante que você pode fazer? Primeiro, identificar que lado que tá mais latente, ou se é um lado específico, que isso já vai, ó lá, esquerda. Então, mãe, materno, como que é a forma que você olha para sua mãe? Qual que é a sua relação com ela? Existe histórico de trombose ou de algo relacionado a isso dentro do seu sistema familiar? Porque aí você já vai trazendo essas informações, tá? Porque eu vejo muito isso acontecer dentro dos atendimentos. Primeiro, às vezes a doença pode ser uma forma da gente parar e descansar. Aquela pessoa que é trator, que salva todo mundo, que não sei o que, comigo, gente. Antes eu só parava se ficava doente, olha lá. Ou para eu receber um cuidado, né? Para as pessoas entenderem que não tá tudo bem. Mas quando tem um lado específico, começa a perceber como é a relação com a sua mãe, como você olha para sua mãe. E quando eu falo olhar, não é literalmente olhar. Eu olho e sinto ela frágil, eu olho e sinto que faltou algo, eu olho e me dá um desconforto. Você aceita ela da forma que ela é ou tem alguma coisa que gera? Dentro da sua família materna, você sabe se existe um histórico? E a partir daí a gente vai trabalhando. É claro que eu tô falando aqui de uma forma macro e trazendo possibilidades, tá? E vocês vão sempre perceber que eu sempre falo isso muitas vezes, geralmente. Por quê? Não existe regra. Cada um de nós tem a sua história, tem o seu sistema familiar, tem suas dores, tem suas feridas. Mesmo que a gente pegue 2 irmãos gêmeos que estavam ali dentro da mesma barriga, no mesmo período, que estavam no mesmo período ali dos pais, né? Porque às vezes a gente vê irmãos, porque nessa época meus pais estavam assim, depois passaram por isso assim. Não, se você pegar irmãos gêmeos que nasceram ali juntinhos, até com relação a eles, vão ter feridas, situações diferentes que é importante olhar, tá? Então, cada sistema é único, aí a gente consegue alguns pontos aprofundar, né? Seja nessa questão, que aí é uma sessão de constelação familiar e aí a gente olha para isso, seja dentro do acompanhamento, pra gente olhar para a relação com o dinheiro, com tudo. Mas, Fernanda, depois me manda direct, que aí eu te passo tudo certinho, tá? Então, olhem para a história de vocês, pro sistema familiar de vocês, padrões têm se repetido, né? Olha lá, não consigo aceitar a minha mãe, tenho traço masoquista alto. E aí, o que é importante com relação a isso, gente? Muitas vezes, eu falo que às vezes o conhecimento sabota a gente, né? Que às vezes a gente se afoga no autoconhecimento. Por quê? E eu falo por mim mesmo, tá? Eu tenho, acho que 4 formações em perfil comportamental, tenho a formação em análise corporal, tem pessoas que têm formação em astrologia, às vezes a gente fala, é por conta disso. Não. E aí, quando eu falo, né, o aceitar, não quer dizer que a gente vai baixar a cabeça, tá? Amém, você me machuque, eu te abraço, não. Mas é um processo de se libertar. Né? Quando a gente faz algo de agora eu posso seguir em frente, é por nós. É olhar para a nossa vida, receber o que a gente recebeu e seguir. Então é muito importante, depois me manda um direct certinho, que eu te passo tudo detalhado, mando o número do WhatsApp de contato e a gente vai se falando porque o que acontece, principalmente com relação à mãe, e geralmente a gente tem questões fortes com relação à mãe, sejam questões que impulsionam, que impactam, porque a gente estava conectado com ela, que é a relação mais profunda do que essa, né? E aí a mãe vem o primeiro nutrir da vida, então a forma que eu olho para a mãe geralmente está relacionada à forma, inclusive, que eu olho para o meu dinheiro, e aí percebe como trava tudo, então é muito importante olhar para isso, tá? E amanhã, inclusive, a gente vai falar sobre dinheiro. Então, o que eu quero trazer aqui pra gente fechar? Olhem para tudo isso, se precisar, vou deixar gravado, assista novamente, comece a se perceber e realmente investigar. Porque pra gente não lidar, a gente liga o piloto automático, tô com medo de errar, isso é aquilo. Não, precisa parar e olhar.
E se precisar de direcionamento, aprofundamento, quiser saber do seu caso específico, trabalhar isso, me chama no direct que eu passo todas as informações, mas olhe para a sua história, olhe para as feridas da sua criança, olhe para o seu sistema familiar, que às vezes você vai descobrir coisas que você não fazia ideia que aconteceram e que às vezes você está repetindo padrões exatamente iguais. Eu vi isso semana passada, inclusive estava conversando com uma pessoa, porque até o nome influencia, tá? Pessoas que têm o nome de familiares para honrar os familiares. Eu estava conversando com uma pessoa que agendou para fazer constelação justamente por conta disso, que tem o nome do pai e hora que vai perceber na vida tá repetindo exatamente as mesmas coisas. Isso vai ser exatamente igual? Não, porque são épocas diferentes, gerações diferentes, mas vai vendo que as travas são para conectar novamente por esse amor cego e não pelo amor saudável. E até a não aceitação, né? E se faltou algo, fez algo, não sei o que, é aquela criança que ainda tá gritando e no fundo tá magoada, querendo falar assim: mamãe, olha pra mim, me ame como eu sou, por favor, tá pesado demais. Meu corpo, inclusive, já tá gritando. E o corpo gritar também é uma forma de mostrar, né? Voltou aqui, apitou por causa da bateria. Principalmente quando a gente fala de trombose, né? Que o corpo tá ali mostrando, né? Ou coisas de pele, enfim, o corpo tá ali falando não tá tudo bem. Então, olhem para isso, olhem para sua criança, olhem como tá a relação dos seus pais. E, Fernanda, me chama no direct, mas veja como que é ouvir isso para você. Mãe, eu te amo tanto, que me magoou tanto o que faltou ou o que minha criança sentiu, que hoje eu não consigo aceitar e até meu corpo tá mostrando isso. É isso, gente. Olhem para isso. A minha missão de hoje era trazer essa consciência para vocês poderem olhar e ver que não tá simplesmente no medo de errar, que não é simplesmente uma trava, que não é simplesmente eu não consigo me posicionar, que não é simplesmente eu não consigo colocar limites, que não é simplesmente eu não consigo ter resultados. Existem coisas mais profundas e que não são racionais, mas que podem travar, bloquear ou trazer mais peso para a sua vida, mas que você pode olhar, trabalhar para que isso seja diferente, tá bom? Olhem para tudo isso. Amanhã tem live no mesmo horário, às 13 horas. A gente vai falar sobre dinheiro, sobre bolha financeira, que tá totalmente relacionada. É dia de dar um sacode. Eu vejo vocês amanhã e quem quiser saber mais informações, manda o seu ponto, a sua questão lá por direct e a gente vai conversando. Beijo grande, a gente se vê amanhã. Quem tiver na mentoria, a gente se vê no horário do atendimento de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tenha uma linda semana. Aproveita que é segunda-feira pra, já fazer acontecer. Porque a gente não pode apagar o que a gente viveu, mas a gente pode escolher em viver em função daquilo que a gente viveu. Ou de usar isso como potência, como talento, como poder pessoal para construir uma história ainda mais incrível. Tchau, tchau.